Olá, queridos. Deus abençoe você, sua vida, sua família. E eu oro para que você possa declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim como o grande pai Josué o fez. E você conhece essa história? Bom, eu sou o pastor Hamilton César e quero partilhar com você sobre paternidade. Uma breve lembrança do que aconteceu comigo. Mês de agosto agora é mês que se celebra o Dia dos Pais. Fala de paternidade. Eu tenho uma história muito pesada para com isso. Graças a Deus que nele eu encontrei paternidade. E Deus também me curou através de pessoas que vieram estar comigo por meio da igreja para curar sobre a paternidade. E é tão interessante, quando eu era muito novo, criança, fui abandonado por meu pai, que foi embora, nunca mais o vi. Entrou um outro homem, um padrasto, e ele chegou na minha vida e foi muito desafio, muito ruim, violência, maus tratos. Essas duas coisas eu carreguei para minha vida. O abandono de um pai biológico e os maus tratos de um outro pai que estava ali presente, um homem que era para cumprir esse papel e não alcançou. Isso trouxe marcas terríveis para a minha vida. E no meio dessa jornada, eu vim aprendendo em Deus. Com uns anos passando, pela falta de pai, ausência de paternidade, me perdi bastante, perdi totalmente. Quando eu encontrei com Cristo, foi a cura chegando para mim. E foi nesse momento que Cristo veio e se revelou para mim o Pai Nosso, que além de estar no céu, agora estaria presente na minha vida. E é nessa situação que eu quero falar um pouco sobre paternidade, porque é um desafio muito grande a ausência de paternidade. A paternidade não estando presente, ela gera muito transtorno. Eu fui vítima disso. Graças a Deus que Jesus mudou isso na minha vida. E eu quero falar um pouco sobre a batalha da imagem do pai. É uma coisa tão interessante, porque nessa geração nós temos filmes e desenhos que desconstroem totalmente o pai. A imagem do pai em desenhos, eu anotei alguns aqui que vão poder nos ajudar a entender. Você imagina Homer Simpson, Peter Griffin, Bob Parr, isso são dos Simpsons, Family Guy, Os Incríveis, aquele desenho tão absurdo, desenhos que são de super-herói. Só para você ter ideia, nesses Incríveis, o pai não pode ser o super-herói em casa. Ele não pode falar sobre isso. Há sempre uma conotação de destruição, de conexão dos pais nessa geração. De desenhos a filmes, tudo é para desconstruir a imagem do pai. A gente sabe que há uma batalha sobre isso. Espiritualmente, há uma força, uma guerra mesmo, para que o pai não seja visto. Por quê? Porque a imagem do pai está ligada a Deus. Se o pai não for bem visto, o pai todo-poderoso não será bem visto. Também, se não há paternidade presente, vai trazer transtorno para a próxima geração. E nós sabemos que isso é algo muito sério e muito espiritual. Nós precisamos trabalhar muito esses valores da imagem do pai, dessa ideia, porque não tendo isso, uma lacuna, um abismo pode acontecer. E eu já falei para você aqui que nessa geração, o trabalho para desconstruir a imagem do pai, ele é constante. Como eu disse, nos filmes e desenhos de humor, sabe o que acontece? O pai é um bonachão, o pai é um bobão, o pai é todo atrapalhado, o pai não sabe fazer as coisas, ele está sempre inserido em uma situação cômica, mas que coloca a imagem totalmente para baixo. E esse pai precisa ser ajudado pelos filhos e pela mãe. Eles se juntam para socorrer esse paspalhão. Isso ofende muito. Isso não era para ser celebrado, mas estamos sendo treinados desde sempre para que o pai não seja visto na forma bíblica ou na forma correta que deve ser visto. E eu quero falar com você sobre isso para você abrir os seus olhos e assumir o seu papel como homem, como um pai nessa geração. Para você, mulher, ajudar a recuperar isso. É juntos que nós temos que trabalhar pela recuperação da imagem do pai. Saber, conhecer essas fontes, essas raízes destrutivas, para a gente corrigir isso e trazer a imagem correta. Por isso, quero fazer essa análise rapidamente entre essa imagem que você percebeu, dessa geração, desse momento, essa geração pop, onde o pai é tudo isso que eu disse, um bonachão, um paspalhão, para aquela imagem que está gerada biblicamente e na origem correta do Pai Criador. A gente precisa fazer esse parâmetro para que possamos seguir com mais saúde. E é interessante que a Bíblia vai mostrar, ao inverso dessa visão, dessa geração, a Bíblia mostra o pai como uma autoridade e cheio de amor. Ele é autoridade.
Em Provérbios 3:2 diz que o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. O pai, criador dos céus e da terra, ele corrige os seus filhos com muito amor, trazendo direção, caminho e vida. Também o pai biológico, ele deve fazer isso. Com sua presença, ele deve trazer correção ao filho que ele quer bem. Essa sociedade não aceita um pai que vem com isso. Deus, sim, ele é um pai que corrige, ensina e guia com sabedoria. Também o pai bíblico, ele é disciplinar, com muito amor, e não é passivo ou ausente. Ele é presente na vida. O pai bíblico, o pai na origem, daquilo que Deus almejou, ele é um provedor e ele também é um protetor. Veja, Mateus 7:11 diz assim, se vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, vosso Pai, que estás no céu. Veja que o Pai, ele é chamado para prover emocionalmente, espiritualmente, biologicamente, fisicamente. O Pai é essa fonte para prover tudo isso. Mas sabe, muitas vezes nós encontramos essa situação inversa. O pai, que a sociedade mostra, ele é incompetente, infantilizado, ele é desconectado emocionalmente, alvo de piadas, é alguém que precisa da esposa para resolver tudo. Você está vendo que eu estou fazendo ping-pong? Eu vou lá naquele pai que a Bíblia demonstra, também volto nessa pai dessa geração. Não dá. O pai, ele é uma fonte, ele é provisão, tanto espiritual, como emocional, como física ou biológica. O pai está ali. Mas nessa visão desses dias de hoje, desenhos e filmes de humor, ele é tudo isso que eu mostrei para vocês aqui nessa situação. Como um protetor, ele é a imagem de Deus que mostra cuidado, generosidade, provisão constante. O pai, no modelo bíblico, no modelo incrível da vida cristã, ele é um pai constante, ele tem uma presença constante. Veja o que o texto vai dizer para nós lá em Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Veja como Deus assume esse papel. No meu caso, como eu disse para você, fui criado com um pai que me abandonou, um padrasto que era muito violento, mas em Deus eu encontrei origem. Ao vir para a igreja, homens na igreja, pai, discipuladores, me ajudaram a encontrar essa cura para a minha vida. Nós temos um modelo de pai que ele gera identidade. A ausência de pai pede identidade. Filhos que não têm paternidade, não sabem o que querem, não sabem o futuro, estão perdidos. Mas um filho que carrega a paternidade, ele vai entender isso, como 1 João 3:1 diz. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, o ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Quando nós encontramos Deus, encontramos essa identidade. O Pai Celestial dá identidade e pertencimento. Esse é o papel. Você é pai, tem que gerar a identidade do seu filho, pertencimento, tem que estar presente, tem que ter identidade. Deus é um pai presente, o pai biológico deve estar presente também no seu relacionamento. Amém? A Bíblia valoriza a presença relacional, espiritual dos pais com os filhos. Ela aponta isso. A Bíblia diz que o pai tem que estar ali dentro, com o seu sacerdócio, mostrando como orar com Deus, dando destino. Relacionamento e presença é algo que a Bíblia ensina para que você, pai, esteja junto com o seu filho buscando. Fiz um comparativo aqui entre essa cultura que nós temos e a Bíblia. Olha o quanto isso é interessante. Um pai, nessa geração, sobre tomada de decisões, ele é fraco, é indeciso e é atrapalhado. Lembra dos desenhos que nós sorrimos muito, de alguns filmes, onde o pai é aquele paspalhão? Ele gera esse tipo de pai aqui. Nessa geração ele é visto como fraco, indeciso e atrapalhado. Mas na Bíblia Sagrada, o pai, ele é um líder sábio e ele é guiado por Deus, porque ele vai buscar em Deus toda a sua direção. Nessa geração, o pai, em relação com os filhos, ele é distante ou infantilizado. Meu pai não sabe, e a sociedade afirma não sabe mesmo. Mas na Bíblia, não. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, ele tem que ser presente, amoroso e um pai disciplinador. Corrige, pega na mão, conduz para a vida. A imagem de um pai nessa geração, fora o que eu já falei antes, ele é, nessa geração, alvo de piadas, ridicularizado. Pai, não é assim que se fazem? Pai, que é isso? E não há um respeito. Mas segundo a Bíblia, a imagem do pai, ele é na família relevante, ele é um espelho celestial, ok? Ele é aquele que imite um pai todo-poderoso. Nessa geração não é assim, você já percebeu. Na família, sabe,
o pai dessa geração, ele é irrelevante. Ele atrapalha mais do que ajuda. Não é assim que é divulgado? Vou repetir e reforçar. Filmes e desenhos o tempo todo da Disney, da Pixar e de outras empresas foram feitos isso. O pai, ele é irrelevante, ele até atrapalha. Mas segundo a Bíblia Sagrada, o pai, ele é um pilar espiritual e emocional. O pai tem gestão emocional, porque a fonte dele é Deus. Ele inspira seus filhos. Essa geração não aceita essa situação. O pai, na hora da guerra, está ali firme, determinado, emocionalmente equilibrado. Essa geração, ele ficou fragilizado. Fiquemos ligados contra esse trabalho. Nós temos aqui uma influência tão interessante, porque nessa geração, quase que sem perceber o espiritual, o pai não tem valor, porque ele não possui uma relevância espiritual. Essa geração não sabe qual é a relevância de um pai dentro da família. E muitos pais, eu até temo muito isso, não sabem de verdade quais são os seus papéis como homens espiritual, como sacerdote dentro da sua família. Pois é, essa geração gerou isso. Mas a Bíblia diz isso, que o homem, o pai, ele é o sacerdote do lar, ele é um guia espiritual. O pai tem que manter um relacionamento com Deus. Ele ora, intercede, impõe as mãos, ele fala do Pai Todo-Poderoso, ele fortalece a imagem dele como pai, apontando para o Pai Celestial. Ele guia os seus filhos. Provérbio diz, ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo depois de velho, ele não se desviará dele. A essência é, o pai ensina os filhos irem ao Pai Todo-Poderoso. E então eles indo lá, eles vão honrar a imagem do pai. Mas você, pai, você é um sacerdote e deve viver essa vida espiritual, guiando sua igreja, sua família para a casa do Deus vivo. Bom, nessa geração, é mostrado o pai, em relação com sua esposa, um homem dominado, ignorante, inútil. Meu Deus, não é assim que é feito? Essa geração gerou esse homem emasculado. Ele é pai, nada. Minha mãe domina, minha mãe segura, meu pai é ignorante, meu pai é um inútil. Essa é a imagem e a visão dessa geração. Mas Deus diz que o pai, ele é um companheiro amoroso e ele é responsável. A Bíblia chama o homem para esse momento, para essa paternidade. Quero falar um pouco com você, depois de eu fiz comparação entre essas duas situações, essa conexão entre a visão que essa geração tem do pai e a visão bíblica. Você viu que desatino, que coisa louca, e a gente precisa voltar para as bases da palavra de Deus. Agora, alguns resultados nessa desconstrução da vida da figura paterna, o que é que isso gera? A ausência paterna está ligado muito à depressão em adolescentes. Uau! Eles desconstruíram toda a imagem do pai, o reflexo está nessa adolescência, onde os meninos são profundamente depressivos, onde eles estão presos a esse sistema de situações, porque a figura do pai foi apagada, a ausência da paternidade foi lançada e agora os adolescentes colhem isso. Violência, baixo desempenho escolar, crise de identidade. A cultura ensina que o pai é dispensável. A Bíblia ensina que o pai é indispensável. É com esse raciocínio que eu quero que você grave em seu coração sobre essas ações. A ausência de paternidade destrói. Pai, você que está me assistindo, mãe, você que está vendo, corra para buscar essa paternidade. Recuse totalmente a ausência da paternidade. Tire esse trabalho que essa sociedade tem feito por meio de desenhos e filmes onde desconstrói a paternidade, onde é desconstruída a imagem paternal. Não aceite. Você, mãe, solo, encoste, venha para a igreja, venha buscar em Deus. Vá a um lugar buscar a presença do Senhor e Deus vai te ajudar no caminho dessa paternidade. Lembra da promessa? Ainda que teu pai e tua mãe se esqueçam de ti, eu, contudo, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. E Deus tem suas formas para ministrar a paternidade. Eu fui ministrado depois de muito tempo, caminhando na igreja, no meio dos irmãos e tudo, há uma forma tão misteriosa em que Deus traz cura para a paternidade. Um relacionamento com Deus vai trazer isso. Eu te falei sobre o perigo e o resultado da ausência da paternidade. São esses adolescentes nervosos, irritados, que não sabem o que quer, não têm destino. Tudo isso reflete por causa da ausência da paternidade. Devemos trabalhar a paternidade de uma forma muito intensa. Vocês viram esses dias atrás aquele garoto que
matou, estou vendo vistos, muitos garotos matando seus pais, porque eles estão o tempo todo online e alimentando disso, e a figura paterna desapareceu. Eles estão em total desenfreio e o resultado é isso. Mau desempenho na escola reflete também, segundo estudos, nesse posicionamento da ausência da paternidade. Vamos fazer um desafio? Eu trouxe algumas coisas para você entender. O ataque à figura do pai é um ataque ao reflexo de Deus na terra. Parou para pensar sobre isso? Esse ataque todo contra a imagem do pai é um ataque espiritual sobre a imagem de Deus, sobre Deus. Sim, já falei isso várias vezes. Se um pai não é bem visto, se não há visão correta de um pai, não há uma visão correta de Deus. Precisamos nos posicionar quanto a isso. Essa cultura que ridiculariza o pai, ela tenta apagar essa imagem de um pai amoroso, de um pai justo, para poder neutralizar mesmo essa ideia. Nós temos que perceber que, como igreja, líderes, famílias, precisam restaurar esse modelo bíblico de paternidade. Estamos chamando isso desse mês agora, sabe, da paternidade, para você estar ligado nisso e encostar com a gente para receber muito, muito mais sobre isso. Deixa eu fazer, para finalizar aqui, um desafio pessoal para você. Você aceita ele? Veja só, como você tem visto a figura do pai nas mídias que consome? Então, analisada, faz um exame sobre isso. Como você tem visto a figura do pai no meio dessas mídias que consome? Segunda pergunta, que tipo de pai você tem sido ou que pretende ser? Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu quis ser um pai diferente de todos aqueles, do meu pai e do meu padrasto. Pus no meu coração, mas teve um segredo. Quando eu quis fazer motivado para provar que era capaz, eu fracassei. Só vim conseguir ser um pai mais assertivo após ser curado por Deus e ser ministrado por Deus. A gente só dá o que a gente tem. Se você ainda não tem, vem buscar com a gente. E a terceira e última é, você tem espelhado no Pai Celestial para moldar a sua paternidade? Essas 3 perguntas ficam para você. Acredito que depois você possa lê-las aqui e você possa respondê-la aqui no nosso canal ou onde você encontrar esse estudo. Espero que ele possa ter te ajudado. Que o Pai Nosso não esteja apenas no céu, mas entre nós. Que o Pai Nosso esteja dentro de nós e então entre nós todos, para aqueles que estão à nossa volta. É o meu desafio a você. Que Deus te abençoe. Pai, você que é pai agora, você que pretende ser. E você que é padrasto, você é a correção de uma paternidade que foi quebrada. Abrace isso. Receba isso com muita honra. Deus te abençoe. Sou o pastor Hamilton César, ministrando para você. Fique com Deus.